Muito bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus na vida de cada um de vocês. Gostaria de ler uma passagem bíblica que está no Salmo de número 99, que diz: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o seu nome. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamava ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus esteja presente aqui no nosso meio, mesmo utilizando videoconferência, que Ele possa se fazer presente e que tudo que vamos a fazer seja sempre para honrá-lo e glorificá-lo. Oremos então. Pai Santo, Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Tu és Criador de todas as coisas, por Deus que nos criou e um dia nos chamou. Chamou, ó Pai, para estarmos aqui reunidos no teu nome, prestando esse culto de celebração a Ti e a Ti somente. Mesmo utilizando da tecnologia, da videoconferência, que Tu possas fazer presente aqui no nosso meio, que Tu possas estar abençoando esse momento, para que possamos verdadeiramente Te honrar e Te glorificar em todas as nossas ações. Sabemos que Tu criaste todas as coisas, Tu criou a terra, o céu, o mar e tudo que neles há. E é por isso, ó Pai, que estamos aqui para prestar esse culto e celebração a Ti, porque só Tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Crendo, ó Pai, que Tu estás presente, é que nós te rogamos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Deixa eu fazer um rápido comentário aqui sobre essa passagem que nós lemos, no versículo 4, que diz que Deus ele é o Rei grande em força e poder, mas que também Ele ama a justiça, e que firmas a equidade, executa juízo e a justiça. Essa passagem, meus irmãos, quer dizer que Deus ele é justo, Ele ama a justiça e Ele executa essa justiça com equidade. Então, o que eu concluo dessa passagem é que Deus não coabita com o pecado, mas Ele está sempre disposto a perdoar aquele que se achega a Ele com o coração realmente arrependido, coração realmente contrito, Ele não vai desprezar. Então, nesse momento, eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos, ó Pai, declarar que temos cometido pecados, iniquidades diante do céu e também diante de Ti. Que Ele possa estar nos perdoando nossos pecados. Sabemos, ó Pai, que temos cometido pecados no nosso falar, no nosso agir, até mesmo no nosso omitir. Que Tu possa estar agindo com misericórdia para com as nossas vidas. Que Tu, Pai Santo, possa receber esse nosso culto como um aroma suave nas Tuas narinas. Agradecer pelo Teu perdão é que podemos prestar esse culto de celebração a Ti, rogando, ó Pai, que Tu venhas aceitá-lo como aroma suave. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o louvor número 3 do Novo Cântico. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor
dos encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, e a plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções, avivenhosas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Que bom que podemos estar louvando, glorificando o nome de Deus nas nossas vidas. Gostaria de falar, né, nessa manhã, continuar a série de pregações que eu venho fazendo na carta de Paulo aos Efésios. Gostaria de ler os versículos, o capítulo 2, versículo de 1 a 10, mas o meu foco vai ser só no versículo de 4 a 10, uma vez que na última pregação eu já preguei sobre o versículo de 1 a 3. Mas vamos ler o versículo de 1 a 10 para ter uma ideia do contexto geral dessa passagem. Então, Efésios 2, de 1 a 10, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Mais uma palavra de oração para que Deus venha falar aos nossos corações nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te rogamos, ó Pai, que tu venhas falar aos nossos corações nessa manhã e que possamos sair daqui, ó Pai, cheio do teu conhecimento, mas que não somente isso, que possamos também sairmos daqui para pormos em prática tudo aquilo que tu mesmo vai nos ensinar nessa manhã. Transforma nossas vidas, nos abençoa, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, fazendo uma rápida introdução à carta de Paulo aos Efésios, porque é uma carta que pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, no capítulo de 1 a 3, onde Paulo fala dos privilégios dos cristãos, e uma parte mais doutrinária. Já nos capítulos 4 a 6, Paulo fala dos deveres dos cristãos, e é uma parte mais prática. No capítulo 1, do verso 3 a 14, Paulo lhe apresenta o grandioso plano da salvação que foi elaborado pelo Deus, pela Trindade. Então tem a participação do Deus Pai, onde na eternidade ele escolheu e predestinou para si aqueles que ele quis. Está no versos 3 a 6. Em seguida, Paulo mostra que Deus Filho se tornou homem e com o seu sangue redimiu esses predestinados, esses que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo.
Isso no versículo de 7 a 12. E no versículo de 13 a 14, o Deus Espírito Santo aplica em nossos dias exatamente os benefícios do sacrifício de Cristo naqueles que o Pai elegeu, naqueles que o Pai escolheu, naqueles que o Pai predestinou. E o Espírito Santo nos serve como garantia da nossa salvação. Está no versículo 13 a 14, como eu disse anteriormente. Em seguida, até o versículo 15, até o versículo 23, Paulo ele faz uma oração. Essa oração é como se fosse um parêntese, porque Paulo ele ora pela iluminação dos seus leitores, para que eles venham a entender a esperança do chamado dos cristãos. Essa carta foi escrita para os Efésios, mas essa carta ela é uma carta circular. Ela era lida em outras igrejas. Mas é claro, foi direcionado para os Efésios, mas também para todos os cristãos, inclusive para nós, nos dias de hoje. Então, muito importante que os crentes e os cristãos venham a entender a esperança do chamado que foi feito a eles. Está no verso do 15 a 18. Mas não somente isso, iluminação da riqueza da glória da herança de Deus. Porque, verso 18 nos diz que nós somos feitos herança de Deus. Nós, homens, somos a herança de Deus. É aquilo que Deus ganha em ter feito toda a obra da redenção. O que ele vai ganhar com isso? Vai ganhar a cada um de nós, porque ele vai comprar com o seu próprio sangue. E nos versos 19, ele já fala da suprema grandeza do poder de Deus que age na vida desses cristãos para operacionalizar tudo isso. Depois, Paulo diz que esse poder, que é falado a suprema grandeza do poder, ele age nos cristãos, dando a ele todos os benefícios de Cristo. E que esse poder é igual ao poder que tirou Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Já em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, que foi esse trecho que acabamos de ler, Paulo faz um contraste entre o que o homem é, por natureza, o que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus. Então, há esse contraste entre o que o homem é e o que ele pode vir a ser, mediante, obviamente, a graça de Deus. E as duas ideias que mais dominam nesse texto, que acabamos de ler, primeiro, estando vós mortos, que é o versículo 1 do capítulo 2, e ele vos deu vida, no capítulo 2, também no capítulo 2, versículo 5. Então, as duas frases dominantes estando vós mortos, ou seja, o que nós éramos, e o que ele poderia ser, que é, ele nos deu vida. Paulo nos fala 4 verdades nesse trecho que acabamos de ler de 1 a 10. A primeira verdade que ele nos fala é que o pecado trabalha contra nós, que está no versículo de 1 a 3, que já foi alvo da minha pregação, da minha última pregação. O segundo aspecto, a segunda verdade é que Deus trabalha por nós. Está no versículo 2, de 4 a 8, de 4 a 7, desculpa. E, em seguida, a terceira verdade é que Deus trabalha em nós, que está no versículo de 8 a 9. E o quarto é que Deus trabalha através de nós, está no versículo 10. Então, no capítulo 2, versículo 1 a 3, que foi o alvo da minha última pregação, nós vimos que, primeiro, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós éramos desobedientes. Nós éramos escravos do mundo, do diabo e da carne. Nós éramos depravados, porque fazemos a vontade da carne e pensamentos. Porque a nossa natureza é pecaminosa. E, como consequência, nós éramos condenados, ou seja, nós éramos filhos da ira. Após descrever esse nosso estado como mortos, como escravos e sujeitos à ira de Deus, nesta pregação o foco vai ser do versículo de 4 a 10, ou seja, uma descrição do que Deus fez para remediar essa situação de condenação e incapacidade de fazermos alguma coisa para sairmos dessa situação. Então, Efésios 2 a 3 já nos mostrou que a nossa situação ela é bastante tenebrosa. Mas vejamos as ações que Deus fez pelos eleitos. Está no versículo 2, do versículo 4 a 7 do capítulo 2, onde o primeiro aspecto da pregação é Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós. Está no versículo 4 a 7, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então vamos verificar exatamente as ações que Deus fez por aquelas pessoas que ele foi chamadas, que foram predestinadas antes da fundação do mundo. Então, o versículo 4 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, aqui vai falar sobre misericórdia e amor de Deus. Então, a ação de Deus é baseada na misericórdia e no amor dele. Só que interessante é que a partir do versículo 4, há uma mudança nessa situação tenebrosa e terrível que Paulo havia falando desde o capítulo, do versículo 1 até o versículo 3. Mas quando Paulo diz assim, mas Deus, essa é uma das palavras que eu considero mais importante desse trecho da palavra de Deus. É como se o evangelho se resumisse a essas duas palavras. Porque Deus fez alguma coisa para reverter esse quadro tenebroso, esse quadro terrível que nós nos encontramos. E, isso é exatamente o que é o evangelho. É essa boa nova de Deus para nossas vidas. E interessante que essas ações de Deus não tem nada, nada vem de nós, nada a causa somos nós. Não, a causa é nele mesmo. Ele é a causa de tudo. Ele que quis fazer isso por sua misericórdia e por seu amor. Esse amor, ele é eterno, é um amor sacrificial, é um amor ágape, é um amor incondicional. É aquele amor que é abundante, que para nós ele é imerecido, mas também é um amor que é provado. Ou seja, por amor, Deus não poupou o seu próprio filho, que teve que morrer para pagar pelos meus e pelo pecado de vocês. Misericórdia é um dos atributos de Deus. Se você quiser conhecer a Deus, conheça-os através dos seus atributos, que ele revelou para cada um de nós. E um deles foi exatamente a misericórdia. E, e Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é misericórdia. Ou seja, ele não nos trata como nós merecemos. E o que nós merecemos? Todo pecador merece a morte. Porque Deus já tinha falado lá no Jardim do Éden, que de toda árvore do jardim o homem poderia comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderia comer. Porque no dia que dele comer, ele certamente morreria. Então o que nós merecemos é essa morte, que significa a separação de Deus, separação do amor de Deus. Então, a misericórdia, nesse caso, nesse texto, ela é a causa geral. Deus é misericordioso com, com todos, né? Com todos os seus, é misericordioso com quem ele quer. Mas o amor dele, o amor que ele sente por cada um de nós, é a causa especial. Então tem a causa geral, onde ele tem misericórdia de quem ele quiser, de quem és tu para discutir com Deus. Ele pode ter misericórdia de A, de B, mas tem uma causa especial que é o amor. Não o amor geral, mas o amor específico. Nesse caso, é o amor que salva, é o amor salvador de Deus. É por isso que é interessante nós diferenciarmos graça comum, que é uma graça que ele derrama sobre todas as pessoas, onde ele faz chover sobre justos e injustos, então, para todas as pessoas sem distinção, que é chamada graça comum, mas tem também a graça especial, que é somente para aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram predestinados pelo próprio Deus. É claro que Deus ama a sua criação, ama tudo aquilo que ele criou, ele ama. Mas aqui, esse amor, como eu falei anteriormente, é um amor especial. É um amor aos eleitos e predestinados. E isso tudo foi feito antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1, do 4 a 5, que já preguei sobre esse assunto. Bom, continuando as ações da misericórdia e amor de Deus, vamos ver o versículos 5 e 6. Olha só o que diz. Estando nós mortos em nossos delitos
em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nesses 2 versículos, a gente percebe que Deus fez 3 coisas pelos eleitos. E já tínhamos estudado que ele precisa de um poder muito grande para fazer essas 3 coisas. Esse poder é tão grande, que é comparado ao poder de ressuscitar um morto, ou melhor, ressuscitar a Jesus Cristo. Porque hoje Jesus está lá nos céus, com o corpo glorificado. Eu sei que a Bíblia relata várias situações de pessoas que foram ressurretas, mas depois morreram novamente. Só que Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não esqueçamos, quem está sentado à direita de Deus Pai é um homem, tá? Isso é muito importante, é um homem. E se Deus, pelo seu poder, ressuscitou a Cristo dentre os mortos, um dia ele também vai nos ressuscitar. Então esse é um grande alento para cada um de nós. Então ele fez 3 coisas. A primeira coisa que ele fez foi nos deu vida. Muito interessante. E nós que estávamos mortos, agora ele nos deu vida. Interessante que ele nos deu vida, depois na sequência vem juntamente com Cristo. Então, todas as coisas dependem de Cristo, porque nessas 3 coisas sempre está relacionado com Cristo. A segunda coisa foi nos ressuscitou, juntamente com Ele. Quem é Ele? Ele é o próprio Cristo. E a terceira coisa que ele fez foi nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então fica claro que há uma união do cristão com Cristo, essa uma união mística do cristão com Cristo. Ou seja, todas as coisas que nós fazemos, todas as coisas com relação à salvação, está totalmente dependente de Cristo. É por isso que o nosso culto ele é cristocêntrico, ou seja, Cristo está sempre no centro do nosso culto. E então vamos ver exatamente cada uma dessas três coisas que Deus fez por nós. A primeira coisa que Ele fez foi nos deu vida. O fato de nós estarmos mortos não biologicamente, mas mortos espiritualmente, e tem uma doutrina na Igreja Reformada que é chamada de regeneração. Então, esse fato de dele nos dar vida, é exatamente a doutrina da regeneração. Aí vem um contraste com o morto, porque o morto não pode fazer nada, né? Não tem nenhum apetite para as coisas espirituais. Mas a partir do momento que ele é regenerado, ou seja, que ele nasce de novo, aí sim ele passa a agir em busca das coisas espirituais, das coisas divinas. E interessante que na ordem da salvação, a primeira coisa que vem, que não é a primeira, a segunda coisa que vem é exatamente a regeneração. A regeneração vem antes da conversão. Por quê? Porque você não pode se converter, ou melhor, Deus não pode convertê-lo se você é um morto. A primeira coisa que tem que acontecer é você tem que ser regenerado, nascer de novo, e depois vem a conversão, que tem a ver com o derramamento da graça e da fé. Então, na regeneração, há aquela reversão da morte espiritual e passamos a não mais ser filho da desobediência. Então, muito importante essa primeira ação de Deus, que tem a ver exatamente com nos dar vida, nos regenerar. No Efésios 1, capítulo 20, Efésios capítulo 1, versículo 23, nos diz que nos fala da plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem que tudo enche em todas as coisas? Ou seja, é o próprio Cristo. Tudo ele enche em todas as coisas. Ou seja, onde falta vida, Cristo injeta a vida. Por isso que acredito que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Falta vida, então ele injeta a vida. Então como é que você sabe que você está vivo ou não? Qual é a prova que você está vivo? Ora, se você busca ter relacionamento com Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, é sinal que você está vivo. Por que eu falo isso? Porque o morto não busca Deus, mas ele quer ser independente de Deus. Porque o morto, a pessoa que é morta espiritualmente, é considerada um inimigo de Deus. Então, é importante saber se você está vivo ou não. Porque se você busca Deus,
se você quer ter intimidade com Deus, busca ter relacionamento com Deus, é sinal que você está vivo. Se você quer, por outro lado, Deus para ti não importa, você quer levar a sua vida independente de Deus, é sinal que você está morto. A segunda coisa, a segunda ação que tem a ver com a misericórdia e o amor de Deus é exatamente nos ressuscitou, que está associado com a segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda de Cristo, todos os eleitos vão ressuscitar com o corpo glorificado e vão subir, encontrar com Cristo lá nos céus. E vão viver uma vida de louvor e adoração a Deus, sendo alvos do amor de Deus. Então tem a ver com a segunda vinda. Nós que éramos escravos do pecado, ou seja, nós que éramos escravos do mundo, do diabo e da carne, foi que nós já falamos do versículo de 1 a 3, do capítulo 2. Agora nós somos salvos, porque a salvação é equivalente a uma ressurreição. Você está morto, então agora você é ressurreto. Agora você está vivo, mas não pelos teus méritos, pelo mérito de Cristo. Você está vivo em Cristo. E quando Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. E nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, ressuscitamos junto com Ele. Embora, lembra da história do já e do ainda não. Para Deus, nós já somos ressurretos, já estamos morando lá com Ele. Só que o ainda não, porque isso ainda não ocorreu. Mas certamente um dia isso vai acontecer. A terceira ação da misericórdia, do amor de Deus, é exatamente que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Tem a ver com a glorificação. É outra doutrina que fala sobre glorificação. O que é glorificação? Glorificação é o que aconteceu com Jesus Cristo na sua ressurreição. Ele foi ressurreto e o corpo dele foi um corpo glorificado. E nós vamos ter um corpo glorificado quando nós formos ressuscitados por Cristo na sua segunda vinda. Então, nós que no passado nós éramos filhos da ira, agora nós ganhamos um lugar de destaque, um lugar de honra. Tem a ver inclusive com a exaltação, porque da mesma forma que Cristo é um homem assentado à direita de Deus Pai, nós também somos, de acordo com a passagem, já estamos sentados também, né, à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. É claro que tem aquela questão do já e do ainda não. Já para Deus, porque Deus é atemporal, mas ainda não, porque cronologicamente ainda não aconteceu. E o versículo 7 que responde por que Deus fez tudo isso. Por que Deus ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. O versículo 7 nos responde e diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Interessante que tem uma palavra, começa com a palavra para, né? Por que Deus fez tudo isso? Então, para indica o propósito. E no final ele diz para conosco. Mas quem é esse conosco? Conosco ele está dizendo Paulo, é Paulo que está escrevendo, então Paulo, mas também todos os eleitos. Não somente os efésios, mas também todos nós que somos eleitos dele. Então, por que Deus criou todo esse plano de salvação? Resposta. É que a igreja vai servir da eterna demonstração da suprema riqueza da sua graça. Desde a sua obra redentora, que a igreja de Cristo ela tem já experimentado de forma bastante clara a riqueza dessa graça, ou a suprema riqueza dessa graça. Não quer dizer que os crentes do Antigo Testamento não tenham experimentado, mas lembra que o Antigo Testamento as pessoas experimentavam, mas eram sombras daquilo que ainda viria. Eram tipos de Cristo. Fazer os sacrifícios, e esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. Agora, a parte da vinda de Cristo, já não. E Cristo já veio. Então não há mais necessidade nenhuma de fazer nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, uma vez que Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Hoje podemos ter certeza de que a riqueza da sua graça e bondade que Deus tem para conosco nos acompanharão em sua totalidade e por toda a eternidade, ou seja, pelos séculos vindouros, como acabamos de ler no versículo 7. O segundo ponto dessa pregação é
como é que Deus trabalha em nós? Então, nós já tínhamos visto, nesse primeiro ponto, Deus trabalha por nós. Agora, como é que Deus trabalha em nós? Está em Efésios 2, versículo 8 a 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Deus trabalha em nós através da sua graça. Como pode ficar claro a graça de Deus nas nossas vidas? Vamos ver então em 4 situações. A primeira situação de como pode ficar claro a graça de Deus, ou como é que Deus trabalha em nós, já vimos que Ele trabalha em nós através da sua graça, mas o primeiro aspecto de como pode ficar claro a graça de Deus é exatamente o mérito. O mérito, o mérito daquilo que Deus faz por nós, esse mérito, não vem de nós. Esse mérito é de Deus. Então, o mérito é da graça de Deus. O que é graça? Graça é um dom imerecido para nós. É uma dádiva, é um presente que nos é dado de graça. É importante dizer que de graça para mim e para vocês, mas para Deus não foi de graça, porque para Deus o seu próprio filho teve que morrer para pagar pelos nossos pecados. Então, os mortos não podem crer, né? Então, se o morto não tem como crer, como é que alguém pode crer? Através do derramamento da graça. Quando a graça nos alcança, nós deixamos de ser mortos, porque a graça é o que Deus fez por mim e por vocês lá na cruz. Ele morreu por mim e por vocês. Por isso que agora nós podemos ter acesso livre a Deus através sempre de Jesus Cristo. Agora, para quantas pessoas que Deus derrama a sua graça? Por quantas pessoas Cristo morreu na cruz? Ora, já falou, né? Capítulo 1, versículo 4 e 5. Somente por aqueles que foram eleitos, ou para aqueles que foram chamados e predestinados para serem filhos de Deus. Mas alguém pode perguntar, mas não é injustiça da parte de Deus ele escolher um e não escolher outros? Não, claro que não. Só seria injusto se, por acaso, uma pessoa que foi reprovada tivesse algum mérito e não recebesse. Não é injustiça da parte de Deus. Ele está agindo com justiça, sim. Porque só aqueles que creem em Jesus Cristo é que vão ser alvos dessa graça de Deus. É que o sacrifício de Cristo vai ser eficaz. Se você não crê em Jesus Cristo, como é que você quer se beneficiar dos benefícios do sacrifício de Cristo? É bem coerente. Então, não é injustiça da parte de Deus. A segunda, situação que acontece, então, primeiro foi método. A segunda situação é exatamente um instrumento. Qual o instrumento? A Bíblia já responde, né? Porque pela graça foi salvo mediante o quê? A fé. Então, o instrumento é a fé, que é apenas um instrumento da salvação. A salvação é pela graça, mas ela chega até nós através da fé. Então, fé é exatamente a demonstração de que a graça nos atingiu. A terceira situação tem a ver com a exclusividade. Veja que a frase que diz assim, na sequência: e isto não vem de vós. Isto não vem de vós se refere a toda a salvação, todo o plano de salvação de Deus, que é feito pela graça mediante a fé. Mas isso não vem de vós. A salvação ela é exclusivamente de Deus, é exclusiva de Deus. Por isso que ninguém pode gloriar-se diante de Deus. O homem crê, é verdade, o homem tem que crer. Mas a fé é um ato que vem do próprio Deus. O ato de crer vem pela pregação da palavra de Deus. E a fé vem de Deus. A graça vem de Deus. Ou seja, tudo vem de Deus. A própria capacidade para crer que existe em mim e em vocês também é dado por Deus. Então, é exclusivo de Deus. A salvação é exclusividade de Deus. E como quarta situação, que diz que não é de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode realizar a sua própria salvação. Não existe aquela questão da autossalvação. Não existe. E mesmo porque alguém podia tentar se gloriar, eu fiz obras, mas as obras, você nunca é salvo pelas obras. Como diz a passagem,
Você é salvo pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode gloriar-se diante de Deus, ou até mesmo dos homens. Não vai existir a pessoa lá no céu dizendo assim, eu estou aqui porque eu tive méritos. Nunca. Porque quem vai estar lá no céu vai ter consciência de que está lá por causa tão somente da graça de Deus. Uma outra coisa interessante que vale a pena mencionar aqui é que Deus jamais divide o crédito com ninguém. O crédito é dele. Ele faz tudo para a glória dele. E é interessante isso, porque em Deus, ou relativo a Deus, não existe nenhuma forma de concorrência com Deus. Como veremos em seguida, as obras na Escritura são o produto ou o fruto da salvação. Nunca a causa da salvação. Nunca a causa. É o fruto da salvação. Então, obras não são a causa, mas a consequência da salvação. Ok? Então, só para deixar mais claro aqui, Deus jamais vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não vai dar crédito nenhum para o ser humano. Por isso que ele diz, não de obras, para que ninguém venha se gloriar na minha presença. Ninguém. Quando diz ninguém, é ninguém mesmo. Então, o terceiro aspecto dessa pregação é como é que Deus trabalha através de nós. Então, já tínhamos visto que Deus trabalha por nós, em seguida, vimos como Deus trabalha em nós, e agora vamos ver como é que Deus trabalha através de nós. Que está no versículo 10, que diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então é interessante que agora a gente vê que Deus trabalha através de nós, através exatamente das boas obras. Mas veja, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas elas são o resultado da salvação. Eu não sou salvo pelas boas obras, não sou. Eu sou salvo para as boas obras. Veja que é diferente. Pela e para. Então, Deus trabalha através de nós, através das boas obras. Então, fomos criados para fazer boas obras. Antes de entrar mais a fundo na questão dessas boas obras, é interessante nós sabermos que, quer dizer, a primeira frase que Paulo usou foi exatamente assim, pois somos feitura dele. Interessante é que essa palavra feitura no grego é o poema, poema, de onde vem a palavra poema, poesia ou composição artística, algo que é bonito ou que impressiona. Então, interessante que nós somos uma obra de arte de Deus. É como se Deus estivesse escrevendo um poema conforme a imagem de Cristo, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então somos feitura de Cristo, somos feitura, né, estamos sendo criados, né, à imagem de Cristo. A cada dia devemos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Só que Deus ainda está escrevendo, né? Mais uma vez, a questão do já e do ainda não. Para Deus, nós já estamos morando lá com Ele, mas só que ainda não, porque ainda nós vivemos nesse mundo. Mas Deus está escrevendo esse poema, está nos criando, está nos conformando à imagem de Jesus Cristo. Porque ele ainda está destruindo as impurezas, ou seja, ele continua nos santificando. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. O propósito dessa nova criação de Deus é exatamente andarmos nessas boas obras. Note que esse andar está em contraste direto com o andar do versículo 2. No versículo 2, ele diz o seguinte, nos quais, vamos lá, o versículo 1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos no vosso delitos e pecado. 2, nos quais andastes outrora. Então, esse andastes outrora era o quê? Nos vossos delitos e pecados. Só que agora também tem o andar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Veja, a palavra andar do versículo 2 está em contraste com andássemos do versículo 10. Há um contraste aí. Um andar é andar em delitos e pecados, e esse outro andar já tem a ver mais com andar nas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Tudo foi preparado pelo próprio Deus. E, ou seja, Deus vai agir através de seus filhos. Deus vai agir com a minha e com as suas mãos. Você foi salvo, irmão, para servir a Deus, mas também servir ao próximo. As obras não impõem nenhum mérito a você, mas são atitudes de gratidão pela salvação, pela graça. Outro detalhe que é muito importante é que até as boas obras foram preparadas por quem? Por Deus. Nós não podemos levar o crédito, a glória em nada, nem antes e nem depois da salvação. Toda a glória é somente de Deus. Toda a glória é devida somente a Deus. Alguém poderia perguntar: esse Deus é egocêntrico, quer tudo para ele. Redondamente enganado. Não também. Porque se não fosse assim, ele não seria Deus. O homem não pode buscar a sua própria glória. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que fazer melhor que ele. Tem sempre alguma coisa que alguém faz melhor do que eu. Mas isso não existe para com Deus. Porque Deus é perfeito. Deus ele é, não existe rival para Deus. Primeiro, que ele é que é o criador de todas as coisas. Nós somos criaturas. Ele que nos criou. Ele é santo, ele não mente, ele não muda, ele é justo, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Portanto, ele não pode fazer nada que não seja para a sua própria glória. Então, quando diz assim, toda a glória é somente Deus, estamos nada mais nada menos do que realmente, tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Criador de todas as coisas. Tu és Deus que nos criou e que também nos salvou. Tudo que fez foi Deus. O que a gente fez? Nada. Fizemos absolutamente nada. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E, e interessante, você pode fazer algumas perguntas. Por que Deus criou a humanidade? Ora, na sua própria glória. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Ora, para a sua própria glória. Por que Deus permite tragédias e misérias no mundo? A Bíblia só tem uma resposta: para a sua própria glória. Ou seja, todas as coisas que Deus fez, faz e fará, é tudo para a glória dele próprio. Às vezes é difícil nós entendermos como Deus pode levar a glória em certas coisas, mas isso é bem diferente de dizer que Deus é injusto ou que é egocêntrico. Muito diferente. Que fique bem claro que pela fé, todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Para concluir, irmãos, e já aplicar essa pregação, vamos lá. 4 conclusões aqui. Em primeiro lugar, nós somos totalmente depravados. Nós somos mortos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e éramos indignos de receber qualquer favor de Deus. Mas Deus, segunda conclusão, mas Deus, que é amoroso e misericordioso, ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quem? A quem ele fez isso? Somente aos eleitos. Somente aquelas pessoas que foram predestinadas por Deus para serem, morar com ele lá no céu. Alguns, alguns até se perguntam se são ou não eleitos. Se você se pergunta se você é ou não eleito, você se questiona, isso já é um bom sinal. Porque só o fato de se questionar é um bom sinal. Por que eu falo isso? É porque o morto, ele não reage a nada espiritual. O morto não busca Deus. O morto não faz o bem. O morto é depravado. O morto é inútil. Está em Romanos 3, do 11 ao 12. Ele não faz nada. Ele é morto. O que o morto faz? Não faz nada. Então, só o fato de você se questionar se você é ou não um dos eleitos, se você vai ou não morar com Deus, isso já é um bom sinal. Em terceiro lugar, terceira conclusão, é que ele faz isso tudo através da graça salvadora, que é diferente da graça comum.
Então somos salvos pela graça, e usa como instrumento a fé. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não de obras, né? Para deixar claro que o homem não faz nada para merecer a salvação. Nada que o homem faça, não. Tudo é pela graça de Deus através da fé. E como quarta conclusão, diante dessa tão grande salvação, não devemos ficar parados, mas seguir a prática das boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Aplicação. O que isso tem a ver com a gente, né? Um texto que foi escrito há mais de 2000 anos, o que isso tem a ver com a gente? Vamos lá. Eu defini aqui 3 aplicações. A primeira aplicação é que, apesar dessa situação terrível e sombria que nós estamos, Deus nos ama. Ele exerce sobre nós misericórdia. Quando digo nós, eu me refiro aos cristãos, aos eleitos, aos predestinados. Deus é todo-poderoso para nos salvar. E, para nos salvar, ele precisa utilizar um grande poder para fazer isso. Deus é capaz de te tirar da morte e da escravidão e te dar vida, te ressuscitar e fazer você assentar nos lugares celestiais. Esse assentar nos lugares celestiais é algo de muita honra. É muito honrado você se assentar nos lugares celestiais. Outra coisa, nós estamos sendo transformados todos os dias mediante a leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo age em nós. Ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. E Deus faz isso, é como se eu estivesse escrevendo um poema, um belíssimo poema na tua vida, na minha vida. E depois ele vai refletir essa beleza toda no mundo, através da tua prática das boas obras, da tua e da minha prática das boas obras. Então, a primeira aplicação tem a ver exatamente com isso, que estamos sendo transformados e Deus nos deu vida, nos ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais. A segunda aplicação é o que significa fazer boas obras. Praticar boas obras significa fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Então, boas obras tem a ver com praticar as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. E de acordo com Romanos 12, 2, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Essa vontade de Deus ela se expressa em vários aspectos. Por exemplo, a vontade de Deus está relacionada, por exemplo, com a nossa própria casa. Que a Bíblia nos diz que aquele que não cuida da sua própria casa, da sua própria família, é pior do que o incrédulo. Tá? Então, fazer a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus também na nossa família. O segundo aspecto dessa vontade de Deus tem a ver com o cuidado que devemos ter também com os da família da fé, ou seja, com os nossos irmãos. Então, devemos também ter cuidado, ajudar aos nossos irmãos na fé. Mas, em terceiro lugar, é cuidar de todos os homens, até mesmo os nossos inimigos. Por exemplo, a Bíblia nos diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Interessante que não diz que é para você, né, é teu inimigo. Não quer dizer que você tem que ter relacionamento, né, forte com esse inimigo. Mas que está dizendo o seguinte, não é ter relacionamento com ele. Possivelmente não está querendo dizer isso. Está querendo dizer que se ele tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. E outra passagem bíblica nos diz que você não pode ser vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, é cuidar de todos os homens, né? Seja teu inimigo, seja não. O fato é que você não pode ser vencido pelo mal, mas, pelo contrário, vencer o mal utilizando o bem. E como terceira e última aplicação, ainda sobre as boas obras, nós não devemos ser egoístas e só querer receber. Receber e receber. Não, não. A ideia é você abençoar também. Se você só recebe, você fica estagnado. A ideia é que haja essa troca. Né? Dá e receba e dê também.
e é comparável ao Mar Morto, que só recebe a água do Rio Jordão, mas não distribui, fica estagnado. Por isso é que o Mar Morto não tem vida, né? A água fica estagnada ali. Tem questão de salinidade também, mas, mas não há troca de água com outros rios ou com outros mares. E quando você pratica as boas obras, você não somente abençoa os outros, mas glorifica a Deus, porque as boas obras foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando, nos livrando, guardando de todo mal. Que possamos, vamos fazer mais uma oração para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento em que podemos te cultuar, prestar um culto de celebração ao teu nome. Queremos, ó Pai Santo, que venha abençoar a tua igreja, que venha se fazer mais e mais presente nas nossas vidas e que possamos sair daqui plenamente conscientes de que a salvação que nós temos é tão somente por tua graça, usando como instrumento a fé e que, ó Pai Santo, tudo vem de ti. Nós não temos nenhum mérito, não merecemos nada de bom, nenhum favor teu, mas tu foste gracioso, tu foste amoroso, misericordioso para com as nossas vidas. E é por isso que somos gratos. Mas tua palavra também nos exorta que devemos praticar as boas obras, que tu mesmo preparaste para que andássemos nelas. Ou seja, até mesmo as boas obras vêm de ti. Que possamos sair daqui sabedores de que nós não temos nenhum mérito, que todo mérito é teu. E por isso nós somos muito gratos pela salvação que nos concede através de teu Filho amado, Jesus Cristo. Tu possa estar nos abençoando, nos livrando, nos guardando de todo mal. É o que eu te oro, que eu te agradeço, em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe mais ainda. Temos uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.